close till I get up. Olá, esse é o PodPutz, ou seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 5º episódio da 5ª temporada do PodPutz e o 105º episódio geral. Quanto quinto, hein? Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno! Hoje nós vamos para os quintos? Salve, Heitor. Quanto quinto mesmo. Olha, não tinha reparado nesse detalhe, mas hoje estamos bem hein, de quinto aí. Pois é, muito bom, Bruno. Amigos, abram o Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar. Bruno, na semana passada eu falei de um filme de terror, relacionei com tecnologia e segurança. Hoje eu gostaria de trazer aqui um tema que você sugeriu, que é analfabetismo digital. Antes de falar dos riscos, eu gostaria de ouvir você explicar o que é e como isso afeta as pessoas que estão nesse grupo, o grupo dos analfabetos digitais, digamos assim. Bora, Heitor, bora sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Só trazendo aqui, diferente de um, vamos dizer assim, de um analfabetismo estrutural, que se as pessoas que não leem escrevem, o digital ele é um pouquinho diferente. Vamos tentar explicar um pouquinho ele. Vamos começar pelo fato assim, ó. Hoje a gente vive em um cenário que, à primeira vista, ali, parece extremamente positivo no Brasil. Pensa só, nós temos pouco mais de 210 milhões de habitantes e já ultrapassamos a marca de 240 milhões de smartphones em uso hoje. Caramba! Então, isso significa que tem mais celulares do que pessoas hoje no Brasil. O que, assim, sabe, evidencia que o quanto a tecnologia hoje ela tá presente, tá integrada no nosso cotidiano. Hoje, Impressionante. hoje, nem praticamente tudo passa pelo mundo digital. Pensa só, uma conversa de WhatsApp, uma transação bancária que hoje a gente usa o Pix para tudo. Quando tu vai fazer compras é online, não vamos citar marcas aqui, né? Até porque nem nos patrocinam. Mas é compras online. Acesso a serviços públicos, por exemplo, tem tudo hoje em dia, tem app, tem sistemas. Então, sabe assim, a tecnologia ela deixou de ser um diferencial e ela passou a ser uma parte essencial da vida moderna. Com certeza, Bruno. Todo mundo tem que ter um smartphone até para usar alguns serviços aí, né? Até do próprio governo, tem muita coisa, né? Exatamente. Pensa assim, isso que nós estamos falando aqui só de smartphone. Se tu ainda for somar a quantidade de equipamentos, desktops, notebooks, tablets, é muita tecnologia. Bom, mas e o que acontece com essa tecnologia toda? Existe um ponto crítico nesse avanço. O acesso não veio acompanhado na mesma velocidade do preparo. É nesse contexto que surge o que a gente chama de analfabetismo digital. Diferente do que muitos pensam, ele não está relacionado apenas a saber usar um celular ou um computador. Na verdade, ele é bem mais profundo. Ele trata a falta de entendimento sobre o ambiente digital, como funciona, quais são os riscos que o Heitor citou no começo, que vai falar agora depois que a gente explicar isso, como as informações circulam, como que a gente protege até os nossos dados pessoais nesse ecossistema. Esse termo não é falando assim com preconceito, nem para tentar ofender, né, Bruno? É termo técnico aí para relacionar a pessoa que não tem tanta familiaridade com esse tipo de tecnologia, né? Sim, sim. Sabe assim, ele não é um termo que a gente pega para pegar um nicho e isolar ele. Não, ele é bem usado para a gente pegar o nicho de pessoas que têm essa deficiência e tentar trazer
para que elas não sejam vulneráveis. É que para quem ouviu assim pode soar pejorativo, mas não é essa a ideia, né? A ideia é trazer o conhecimento para que todo mundo deixe de ter esse problema aí com o que é digital, né? Exatamente. Pensa assim, na prática, isso significa que muitas pessoas mesmo sabem usar aplicativos, usar redes sociais e ferramentas digitais. Mas essas mesmas pessoas elas não compreendem o que está acontecendo por trás dessas ações. Um tempo atrás a gente falou da questão dos algoritmos. Tipo, essas pessoas usam as redes sociais, mas ela não entende o que o algoritmo está lendo dela. Elas, muitas vezes, elas clicam em links sem verificar antes. Por exemplo, aceitam permissões sem questionar. Compartilham informações pessoais com muita facilidade e não conseguem identificar que isso são riscos. Sabe assim, é um uso funcional, mas não consciente. E como que alguém que sabe, por exemplo, é assim, ó, é como alguém que sabe ligar o carro, sabe dirigir, mas não entende as regras de trânsito e nem os perigos de andar numa rodovia. Aí dá acidente, hein, Bruno? Muito. E eu peguei um exemplo aqui do que acontece com frequência também. Sim, infelizmente. Bom, esse cenário ele vai se tornar ainda muito mais relevante quando a gente pensar na velocidade com que a transformação digital aconteceu, especialmente pós-pandemia. Muitas pessoas foram praticamente obrigadas a se adaptar ao digital, de um jeito ou de outro. Sem tempo ou suporte adequado para se desenvolver, para criar habilidades, e isso criou uma geração de usuários conectados, porém vulneráveis, que utilizam a tecnologia diariamente, mas sem o domínio real sobre ela. É, aquele tempo que a gente foi forjado no modem discado, que tinha que colocar string para conectar, que era, não tinha onde procurar os problemas, tinha que resolver na raça. Isso já foi, né? Agora é tudo mais fácil e essa facilidade acaba deixando as pessoas um pouco mais preguiçosas aí para resolver os problemas, né? Deixa eu trazer um exemplo aqui do que eu tô falando para ver se consegue ficar mais simples para quem tá nos ouvindo. Quer dizer, a gente hoje não tá sendo técnico aqui, mas ficar claro. Como eu sempre disse, eu sou da área de suporte, então o meu ramo é lidar diretamente com o usuário. E assim, ó, muitas vezes os usuários estão com erros de sistema. Algumas vezes é erro do próprio sistema operacional ali que está sobrecarregado. E eles não entendem o que é esse erro. Eles não conseguem compreender que é um erro por atividade. Eles já acham que é vírus. E eles me ligam perguntando se o computador deles está com vírus. Ou, muitas vezes, o que acontece? Eles recebem e-mails, e isso eu tô falando no ambiente corporativo, mas o ambiente pessoal, o teu celular com a tua continha de e-mail pessoal, com o teu WhatsApp, é a mesma relevância. Recebe e eles não tratam, eles nem olham quem é o destinatário direito, eles só olham que tem um nome e já clicam. E já vão abrindo. E aí se tá vindo um vírus anexado, se tá vindo um phishing ali, tudo vai. Bruno, você falou isso, eu lembrei de uma coisa que eu vi hoje. Eu fui no mercado na hora do almoço e na frente do mercado tinha um QR Code escrito: Entre no grupo de promoções. Eu pensei, cara, se isso não for o phishing, é uma ótima ideia para um phishing. Muito boa, né? Você escaneia ali o QR Code, pede um cadastro, um e-mail, uma senha, a chance do cara usar a mesma coisa para tudo é muito grande. Pronto, tá feito o estrago. Eu vou te dar melhor ainda. No verão, passeando na beira da praia com a Excelentíssima, tava em 3 árvores, eu vi assim, ó, seguido, uma atrás da outra. O cara botou um QR Code e botou escrito assim, ó, ficou curioso? Escaneia ele.
É, muita gente deve escanear, né? Cara, perfeito, porque tu vai escanear, porque tu ficou curioso. Sim, e a pessoa nem percebe para onde está direcionando ali, né? Quando vê, já foi. Exatamente. Complicado. Bom, vamos focar um pouquinho. Pensa assim, a gente tá falando da parte de tecnologia. O que que essa tecnologia hoje ela é uma extensão da nossa vida, né? O que que ela nos agrega? Tudo. Então pensa assim, ó, ela tá presente nas nossas tomadas de decisões. Como eu falei outro dia também da questão do imediatismo, que as nossas tomadas de decisões são influenciadas pela tecnologia, é, ela nos força nas decisões financeiras, de comunicação, de trabalho, até na forma como a gente consome essa informação. E justamente por estar tão integrada, muitas vezes ela acaba nos deixando, não é vulneráveis, mas vamos dizer assim, ó, sedentários do modo como a gente pensa. A gente já não questiona, a gente não busca entender o porquê. A gente só aceita. E o problema de não é assim de usar a tecnologia, mas sim de usar sem consciência. Coincidentemente, Heitor, não foi proposital, mas olha como um tema tá ligado ao outro. O imediatismo que a gente falou no podcast passado, junto com o FOMO, a gente falou da consciência de uso. Agora a gente está falando de outro tema e repete-se as palavras. A consciência de uso ela é muito marcante. Com certeza. E aí entra agora o que a gente está conversando, que é o analfabetismo digital. Ele se torna sempre um desafio real, porque as pessoas não têm consciência, e urgente, porque as pessoas podem estar vulneráveis e nem saber. E é engraçado, né, Bruno? Porque você tem uma dicotomia aí, porque o digital ele vem para deixar as coisas mais fáceis e a pessoa acaba usando sem entender os meandros ali do que está acontecendo, se ela está sendo direcionada para alguma coisa falsificada. Um exemplo que eu posso falar aqui é, antigamente, no tempo aí dos nossos pais, a declaração do imposto de renda era muito problemática, era feita com papel, a pessoa ficava ali debruçada nos comprovantes. Hoje em dia vem pré-preenchido, você praticamente já tem ali as coisas que você vai precisar declarar, já vem com os valores, então ficou tudo muito mais fácil. Porém, da mesma forma que ficou mais fácil, as pessoas perderam um pouco de interesse aí de se debruçar nessa tecnologia para entender como ela funciona, porque ela facilita tanto a nossa vida que acaba deixando a gente mais preguiçoso, né? A gente usa, se funciona, tá bom, eu não preciso me aprofundar para entender o que está acontecendo ali. Se alguém manda um link, você clica e acredita que é uma coisa que mandaram para você ver sem nenhum coisa maliciosa por trás. E quem entende a tecnologia consegue se aproveitar disso para fazer os golpes, né? Estava vendo uma estatística que o Brasil é campeão de golpes, né? A gente Uhum. lidera aí. Vai, Brasil! Então, agora pensa assim, Heitor. É, eu vi esses tempos de novo, já tinha visto antes, mas agora apareceu de novo. Uma nova estratégia que está tendo, já usando IA, que hoje a gente fala cada vez mais de IA. Todo mundo sabe que IA hoje ela consegue replicar a voz de uma pessoa. Se ela tiver um X de tempo de escuta, ela já consegue fazer essa replicação. Então o que, que as pessoas estão fazendo? Elas te ligam de um número de call center e deixam a URL aberta só para ficar gravando. Então tu atende o telefone, aquilo ali tá no silêncio do outro lado e a pessoa diz ali: "Alô? Alô? Alô? Quem é?" Tu deu o tempo suficiente para IA gravar a tua voz. Com a tua voz e com dados vazados, o cara consegue te imitar,
fazer tu falar igualzinho e sei lá. Aí a imaginação é o limite. É complicadíssimo isso e acontece muito. Comigo acontece praticamente todo dia esse tipo de ligação. Eu vou bloqueando, mas parece que os números são infinitos, né? Quanto mais En- bloqueia, mais ligam. Então, antigamente, uma URA ela funcionava com linhas analógicas. Ah, aquelas linhas que vinha pelo fio e chegava na tua casa ou na tua empresa. Então tu não conseguia ter mais que duas, três, quatro linhas. Ah, vamos lá, uma empresa grande. Tinha um cabo ali telefônico que eu já vi daqueles assim, ó, dessa idade, que vinha 100 pares de telefone. E aí tinha bastante linha, mas mesmo assim é limitado. Hoje as ruas são digitais. Os caras não precisam nem ter chip, eles botam eSIM configurado na URA, quantos números eles quiser, 100, 200, 300 números. Então tu pode bloquear um, 2, 20, 30. Os caras ainda vão te ligar. Pois é. Aí sabe o que eu faço? Eu atendo e já boto no silencioso. E espero 10 segundos pra ver se alguém vai falar. Ninguém falou, tchau, paz e bloque. É, eu faço isso também. Bom, voltando ao tema. Não que a gente esteja fugindo, mas voltando. Vamos pensar então agora, vamos fechar esse pacote. No fim das contas, a grande reflexão ela é simples. A gente nunca esteve tão conectado. Mas tu acha que isso significa que a gente está preparado, Heitor? É, a grande parte das pessoas não, né? O verdadeiro domínio da tecnologia não está em saber usar como um aplicativo, mas sim em entender o que é o ambiente digital como um todo. Porque pensa assim, ó, no mundo atual simplesmente não basta online. É preciso saber como se proteger e agir dentro desse mundo online. Sim. Então, eu acho assim, ó, cada vez é mais gritante isso. Por exemplo, que nem eu citei agora, o pós vamos dizer assim, a pandemia em si fez todo mundo ir para casa e todo mundo ficar isolado, mas conectado. O pós-pandemia fez as pessoas continuar conectadas. Só que essa estar conectado, ela ela traz toda a carga de riscos que a internet nos traz. Como o Heitor disse, nós lideramos a questão de golpes. E técnicas de ataque tem várias. Técnicas de golpe tem várias. A gente já. Bom, a gente já citou tantas aqui em 100 episódios que, olha, pode escolher qual que tu quer. Mas, vamos lá. Até aqui eu falei o que é o analfabetismo. Olha, errando o português. Analfabetismo digital. Agora eu vou deixar para o meu colega, que é um profissional de cibersegurança, trazer para os nossos ouvintes o que isso afeta a segurança deles. Boa, Bruno. Como você disse, né? Se por um lado a gente está cada vez mais conectado, por outro a gente está mais exposto. Quanto maior a facilidade de acesso, maior a superfície de ataque. E o principal ponto de vulnerabilidade no mundo digital, ele não está necessariamente nos sistemas, nas tecnologias. O maior risco ainda está nas pessoas. E o analfabetismo digital, ele abre as portas para um dos maiores problemas que a gente sempre bate nessa tecla, né? São os golpes digitais. Igual a gente acabou de falar, tem aí ligação telefônica, a gente falou do QR Code, o que não falta são pessoas criativas para criar novos golpes, né, Bruno? Cara, a NASA tinha que vir estudar o brasileiro, porque assim, ó, eles têm mais criatividade para inventar como te sacanear do que para resolver os problemas do mundo. Pois é, né? Os ataques eles estão evoluindo, tem agora a ajuda da IA. Não se trata apenas aí para invadir
sistemas complexos, às vezes tem muita dificuldade para passar um firewall, explorar falha técnica. E os criminosos, eles entenderam que é mais fácil explorar o comportamento humano. A gente já falou isso aqui várias vezes, né? É mais fácil abrir uma conexão fraudulenta de dentro para fora do que de fora para dentro. Uhum. Muitas vezes é inviável invadir de fora, mas quando você consegue um jeito de contar ali com a ajuda, mesmo que involuntária, né, de alguém que está lá dentro, aí tudo fica menos difícil. E aí que entra a engenharia social, é uma técnica baseada na manipulação psicológica para induzir a vítima a tomar decisões erradas. Pode ser ali clicar num link malicioso, fornecer dados sensíveis, até realizar transferências financeiras, tudo com a engenharia social, que é uma forma bonita de falar, fazer sacanagem aí com a outra pessoa só na lábia, né, Bruno? Sobre essa parte de engenharia social, como a gente tá falando dos golpes digitais, dois exemplos. Um eu já dei e vou repetir. Ó, mesmo eu, que trabalho com tecnologia, que oriento muitas vezes as pessoas para não cair em golpes. Certa feita, anos atrás, estava eu interessado em reformar o quarto meu da minha esposa. E aí ela achou um anúncio no Face de um guarda-roupa, que a gente já tava de olho há um tempo, com uma promoção. 70%, desculpa, 30% de desconto, 70% do valor. Cara, é um desconto que a gente vê em loja. Ah, até me interessei. Não, clica aí, vamos aproveitar. Quando, como eu estava fazendo no meu computador e eu já tinha o cadastro no site, quando ela entrou ali, foi pro login e não puxou meu nome, eu até achei estranho. Porque eu já tinha memorizado ali o login, era só clicar no preenchimento automático. Aí eu olhei pro título, tá certo ali, ó. Tá, vamos tentar de novo. Não puxou. Aí, como deu a segunda vez, não puxou. Aí eu olhei pro título de novo, lendo, porque a gente tem o costume de olhar e fazer o preenchimento automático, a gente não lê. Quando eu li, eu vi que o título, o site, estava igualzinho do original, só que com uma letra a menos. Hum. Cara, então eu digo assim, ó, se até eu, até tu também, né, Heitor, por que não? A gente tá suscetível um dia a acabar sendo tentado a errar. Imagina uma pessoa com pouco conhecimento. Sim, Bruno, com certeza. E a gente é bombardeado, né? Um dos golpes mais comuns é o phishing, né? Esse que te direciona para um site falso, ele vem aí por e-mail. A gente já falou várias vezes disso aqui no podcast. Cara, essa desgraça não para, né? Os Não. caras ficam tentando, tentando. Você bloqueia um, chega mais dois. É tipo aquela hidra, né? Você corta a cabeça, nasce mais duas. E pra quem acha que E phishing é direcionado, quando a gente fez o curso de teste, eu lembro que ele nos mostrou, tu pode botar o domínio que tu quer e ele dispara pra tudo que tá dentro daquele domínio. Então, todo mundo recebe. sim, tem várias técnicas, né? Esse ataque ele pode ser de várias formas, depende da criatividade do atacante. Por exemplo, a vítima recebe um link falso que simula um site confiável, bem aí no estilo que o Bruno falou. Pode ser de uma loja conhecida, mas pode ser de um banco também, né? Quando você insere ali os seus dados, ele acaba entregando informações diretamente para o criminoso. O mesmo exemplo lá que eu falei do QR Code para entrar na promoção do supermercado, você acha que está entrando num grupo de promoções, mas você pode estar dando seus dados para um criminoso. Outro exemplo muito frequente é o golpe do WhatsApp clonado, né? O atacante ele se passa pela vítima e pede dinheiro para os contatos próximos, explorando confiança e urgência.
Também tem os boletos falsos, promoções inexistentes, mensagem de supostas entregas, até ligações de centrais de atendimento fraudulenta. É muita criatividade para o mal, né, Bruno? É sim, Heitor, concordo contigo. Sabe uma que eu vi agora? Não sei se tu já tá sabendo também. É, tipo assim, ó, a gente não pode mais falar alguns termos, né? Que agora a sociedade moderna tem que ter. Então, o ator malicioso, ele te manda um pix de R$ 1.000. Aí ele entra em contato contigo e diz assim, ó, desculpa, eu te mandei errado, é pra outra pessoa, tu pode me devolver o valor de R$ 1.000 que eu te mandei? Aí, vamos dizer, a pessoa, na boa vontade ele de ajudar, devolve exatamente os R$ 1.000 pra ele. Até aí, tudo certo. Só que o que o cara faz? Depois disso, ele liga pro banco. Ó, banco, eu mandei um Pix errado pra pessoa tal e eu preciso que vocês me estornem o valor. E o banco devolve mais 1.000. Eu já Claro. ouvi falar disso, Bruno. Então, agora os bancos já estão com, vamos dizer, ferramentas para isso não acontecer. Mas estava acontecendo, e muito. Sim, é bem complicado, né? E o ponto comum entre todos esses golpes é que eles dependem dessa falta de percepção da vítima, né? Sim, Exatamente isso que é o que você está trazendo aí do analfabetismo digital, né? Ele que proporciona isso. Ele cria um ambiente onde a pessoa não consegue identificar os sinais básicos de risco. As mensagens elas vêm com um tom de urgência, com erro de digitação, links encurtados, solicitação de código de verificação. Tudo isso é sinal de fraude, mas passa desapercebido, né? Às vezes a pessoa ali não tem o conhecimento, está distraída mesmo. Como diria o Chapolin, se aproveitam da nobreza, mas nesse caso é inocência mesmo, né, Bruno? com certeza. É, por mais óbvio que seja falar, sempre desconfie. Tá no site, olha se o enunciado tá certo, se o título do site tá certo, mas não olhe passando o olho, leia letra por letra. Outra coisa que eles fazem, eles trocam letras por números. Então, às vezes, o reflexo olha um 4 e acha que é um A, olha um 3 e acha que é um E. O Heitor mandou esse tempo, eu não sei se foi tu ou foi alguém num grupo que a gente tem em comum, os caras trocaram apenas uma letra, um N por um M. Olha, só isso foi o suficiente pra eu parar pelo menos uns 30 segundos procurando ali a brecha pra ver onde que tava o erro. Porque é tão pequenininho a diferença da perninha que demora um pouquinho pra entender. É aquele truque do RN para virar o M, né? Você escreve R Também. Microsoft. Mas é Então, bem isso que você está falando, Bruno. É um comportamento até automático, né? A pessoa ela já está acostumada a usar a tecnologia ali no dia a dia, ela deixa de questionar algumas coisas, cai no que você falou, todo mundo tem pressa, você quer clicar ali rapidamente, você confia sem verificar, você age por impulso. É igual você falou no episódio anterior, tudo é feito com pressa. E esse tipo de comportamento é exatamente o que o golpista explora. Um leigo apressado é um prato cheio para golpe. Eles criam cenários que geram medo, urgência, curiosidade. Isso leva a vítima a agir sem pensar. exatamente, Heitor. Perfeito o que tu disse agora. O golpista, ele só vai conseguir te enganar se ele conseguir te imputar que tu tem que tomar a decisão na hora. Que tu tá isolado, tu não vai buscar informação de outros meios e que tu precisa resolver aquilo no tempo dele, não no teu. E aí é mais um que ele ganha. Sim, e a consequência desses ataques podem ser muito graves, né? Vai desde perda financeira até o roubo da identidade, acesso indevido a contas pessoais, vazamento de dados sensíveis.
Em muitos casos, não é só o impacto material, também emocional, você gera estresse, insegurança, aquela sensação de vulnerabilidade, é muita treta, né, Bruno? Muita. Pra quem tá nos ouvindo pensando assim, pá, mas aí vocês estão falando de perder dinheiro e tal. Gente, pode acontecer muito mais coisa. Pensa assim, hoje não todo mundo, mas a maioria tem um celular, mas também tem às vezes um computador em casa, tem um notebook, e tudo isso tá em uma câmera. A porca de uma webcam ali. Se o cara hackeia esse teu equipamento e começa a acessar tua webcam sem tua autorização, daqui a um pouco ele pega alguma cena inusitada. Mas eu não vou fazer na frente. Não tem problema. Tu pode só estar saindo de um banho. Ele pega a imagem tua exposta. Ó, não quer vazar nudes? Me paga. Tá feito incômodo. Pois é. Ou vamos ter só mais um paliativo. Vamos dizer que é uma pessoa é, que tem hábito de jogo. Gosta de entrar em sites de jogos, de cassino e perde muito dinheiro. E guarda isso, vamos dizer assim, com certa restrição, uma certa privacidade. Não fala pra ninguém. Daqui a pouco o cara vai lá, pega o histórico e diz assim, ó, eu vou expor pra todo mundo. É outro que também... E aonde começou tudo isso? Num clique lá no WhatsApp, num clique no e-mail. Como o Heitor disse. Um phishing simples. É, Bruno, isso aí deixa claro, a segurança digital, ela não é só uma questão técnica, também é comportamental. Pequenas atitudes, elas podem evitar grandes problemas. Você vai ali desconfiar de mensagens inesperadas, você nunca vai compartilhar códigos de autenticação, você tem que verificar a autenticidade de links, você tem que manter uma postura mais crítica no ambiente digital. A lógica é simples: se parece urgente demais, fácil demais ou bom demais para ser verdade, provavelmente é golpe. E a tecnologia, ela não é o problema é usar sem preparo. Enquanto o nível de conhecimento não acompanhar o avanço digital, esses riscos eles vão continuar crescendo. Não basta ter firewall, tem que treinar o usuário para criar um firewall humano. Faz sentido, Bruno? Muito, muito. Olha o que tu falou agora, que a lógica é simples. Aí, essa frase que a gente hoje adaptou para tecnologia, tu pensa assim, ó, já existia um ditado muito antes de nós, que dizia, ó, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Exatamente. Então, só mudou É. as palavras, mas continuem desconfiando. É bom demais para ser verdade. É mentira! Bruno, a gente está chegando no final do episódio de hoje. Manda para a gente a sua. Opa, vamos lá, Heitor, manda de novo que deu uma travada aqui, trancou tudo. Então, puxa aí a última frase de novo. Beleza, Bruno. A gente está chegando no final do episódio de hoje. Eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Então, vamos lá. Primeira consideração: erros acontecem e a gente não edita, a gente manda assim mesmo pra internet para as pessoas verem que a gente é natural. Bom, a gente falou hoje sobre um tema bem delicado. Eu acho assim, ó. Volto a repetir o que tu já tinha citado antes. Não é uma questão de preconceito, como muitos outros temas de nichados, mas sim um tema que traz aí uma luz numa coisa que muita gente às vezes nem sabe que está sendo vítima, que pode estar sofrendo com alguma coisa, porque ela não tem esse conhecimento. Então, trazer isso e tornar isso exposto ajuda para que essa pessoa entenda que ela está exposta, que ela tem que buscar esse conhecimento. Faz sentido. Então é isso. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Se não, xablau! Valeu!